Curiosidades aleatórias que vão explodir sua mente? Você já percebeu como o mundo está cheio de coisas incríveis que quase ninguém comenta? Pequenos detalhes da história, da natureza e da vida que parecem simples, mas que quando você descobre, fazem você parar por alguns segundos e pensar: como eu nunca soube disso antes? Hoje você vai conhecer algumas curiosidades aleatórias que parecem mentira, mas são totalmente reais. Algumas são engraçadas, outras são estranhas, e algumas simplesmente fazem a gente olhar para o mundo de um jeito completamente diferente. Então prepare-se, porque a primeira curiosidade já começa de forma surpreendente. Você sabia que os polvos têm 3 corações? Isso mesmo, 3. 2 deles trabalham para levar sangue para as brânquias, e o outro envia sangue para o resto do corpo. Mas existe um detalhe curioso: quando o polvo nada, um desses corações simplesmente para de bater por um momento. É por isso que eles preferem rastejar pelo fundo do mar, em vez de nadar. Agora imagine ter 3 corações funcionando ao mesmo tempo, dentro do corpo. Falando em coisas curiosas da natureza, existe algo ainda mais surpreendente. As árvores conseguem se comunicar umas com as outras? Parece coisa de filme, mas é real. Debaixo da terra existe uma rede natural formada pelas raízes e por pequenos organismos que permitem que as árvores troquem sinais. Quando uma árvore está em perigo, ela pode enviar sinais para outras ao redor. É quase como se existisse uma internet secreta da natureza. Outra curiosidade muito interessante envolve algo que usamos todos os dias: o nosso cérebro. Mesmo quando estamos dormindo profundamente, o cérebro continua extremamente ativo. Em alguns momentos do sono, ele pode estar até mais ativo do que quando estamos acordados. Enquanto você dorme, o cérebro organiza memórias, resolve problemas e até cria sonhos. Talvez seja por isso que às vezes acordamos com ideias que não tínhamos antes. Agora imagine a seguinte situação: você pega uma moeda e a joga para o alto cara ou coroa. Parece algo totalmente aleatório, certo? Mas alguns estudos mostram que a moeda tem uma pequena tendência de cair do mesmo lado que começou. Ou seja, se começou com cara para cima, existe uma chance um pouco maior de cair em cara novamente. Pode parecer um detalhe pequeno, mas muda completamente a forma como vemos algo tão comum. E já que estamos falando de coisas comuns, vamos falar sobre algo que está literalmente no seu bolso agora mesmo: o celular. Os primeiros celulares eram enormes. Alguns pesavam mais de 1 quilo. Eram tão grandes que muitas pessoas precisavam carregar em bolsas ou carros. Hoje temos aparelhos milhares de vezes mais poderosos que cabem facilmente na palma da mão. Outra curiosidade curiosa envolve o espaço. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. É difícil até imaginar esse número. Pense em todas as praias que você já viu, multiplique por milhares, por milhões. E mesmo assim, o número de estrelas ainda é maior. Isso mostra o quanto o universo é gigantesco. Agora uma curiosidade sobre o corpo humano, que pouca gente conhece. O nariz humano consegue lembrar cerca de 50 mil cheiros diferentes. Muitas vezes nem percebemos isso, mas nosso cérebro consegue reconhecer aromas com uma precisão impressionante. Talvez por isso certos cheiros consigam trazer lembranças antigas em segundos. Falando em lembranças, existe um animal conhecido por ter uma memória incrível: o elefante. Eles conseguem lembrar rotas de migração por muitos anos e reconhecer outros elefantes, mesmo depois de décadas. Alguns estudos mostram que eles também conseguem lembrar de pessoas que conheceram muito tempo atrás. É como se carregassem um mapa gigante dentro da mente. Agora vamos falar de algo curioso sobre o tempo. Se você viajar para um lugar muito alto, como uma montanha enorme, o tempo passa ligeiramente mais rápido do que ao nível do mar. A diferença é minúscula, quase impossível de perceber no dia a dia, mas ela realmente existe. Isso significa que 2 pessoas vivendo em alturas diferentes podem envelhecer em ritmos levemente diferentes. Curioso, não é? Agora vem uma pergunta para você: qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente até agora? Conta aqui nos comentários, porque é sempre interessante ver qual dessas histórias mais chamou a atenção das pessoas. Mas ainda tem mais coisas impressionantes. Você sabia que os tubarões existem há mais tempo do que as árvores? Pode parecer impossível, mas os primeiros tubarões surgiram centenas de milhões de anos antes das primeiras grandes florestas aparecerem na Terra. Isso significa que quando as primeiras árvores começaram a crescer, os tubarões já nadavam nos oceanos há muito tempo. Outra curiosidade incrível envolve algo muito simples: o mel. O mel é um dos poucos alimentos que nunca estragam. Potes de mel encontrados em antigas tumbas ainda estavam próprios para consumo mesmo depois de milhares de anos. Isso acontece porque o mel tem características naturais que impedem a maioria das bactérias de sobreviver nele. Agora imagine provar um alimento que foi produzido há milhares de anos. Outra coisa curiosa acontece com o nosso corpo todos os dias.
Ao longo da vida, uma pessoa produz saliva suficiente para encher 2 piscinas grandes. Parreza exagerou. Mas é verdade. A saliva ajuda na digestão, protege os dentes e mantém a boca saudável. É uma parte tão comum do corpo que quase ninguém percebe o quanto ela trabalha. Falando em coisas que parecem impossíveis, existe um lugar no planeta onde chove peixes. Em certas épocas do ano, em algumas regiões do mundo, tempestades muito fortes podem levantar pequenos peixes da água e carregá-los, por quilômetros antes de soltá-los novamente. Quando a chuva termina, os moradores encontram peixes espalhados pelo chão. Parece uma história inventada, mas já foi registrada várias vezes. Agora vamos para uma curiosidade sobre algo que todos usamos: o dinheiro. O papel usado para fazer dinheiro em muitos países não é exatamente papel comum. Na verdade, ele é feito com uma mistura especial de fibras que o torna muito mais resistente. Isso permite que uma nota passe por milhares de mãos antes de se desgastar. E já que estamos falando de coisas que passam por muitas mãos, pense no objeto que provavelmente está mais sujo em uma casa comum. Muita gente imagina que seja o banheiro. Mas muitas vezes o objeto com mais bactérias pode ser o controle remoto da televisão ou até o celular. Isso acontece porque tocamos nesses objetos o tempo todo e raramente os limpamos. Agora uma curiosidade final que mostra como o mundo pode ser surpreendente. Existe um tipo de água viva que pode voltar ao início da própria vida. Em vez de morrer naturalmente, ela pode retornar ao estágio inicial e começar seu ciclo novamente. É quase como se tivesse descoberto um jeito de recomeçar a vida. Agora pense em tudo que vimos até aqui: animais com vários corações, árvores que se comunicam, estrelas em números inimagináveis, alimentos que duram milhares de anos e criaturas que podem reiniciar a própria vida. O mundo está cheio de curiosidades incríveis, escondidas em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E isso levanta outra pergunta interessante: qual dessas curiosidades você nunca tinha ouvido antes? Escreva aqui nos comentários. É sempre divertido descobrir quais fatos surpreendem mais cada pessoa. Se você gostou dessas curiosidades aleatórias, prepare-se porque no próximo vídeo, vamos explorar mistérios ainda mais impressionantes do mundo que quase ninguém conhece. Histórias reais que parecem saídas de filmes. Lugares misteriosos e fatos históricos que mudaram completamente o rumo da humanidade. Então não perca. E antes de sair, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu comentário, curtir o vídeo e apertar no sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Assim você não perde nenhuma das próximas curiosidades incríveis que vamos descobrir juntos. Nos vemos no próximo vídeo.